Não. Sabes, isso é a melhor coisa que pode acontecer a um homem de rádio. Esse é o meu. É um ouvinte ligar a dizer que quer aquela música. É a porreira. Esse é o teu, não? Não, esse é o teu. Podes usar esse. Só que isso está muito alto, vê lá. Tá ok. Nada. Temos que preservar os ouvidos. Alô? Ok. Yeah. Bum. É aqui nesse? Não, esse é o meu. O teu é esse. Isto é... Ouvintes, saudações. Fala-vos Paulo Araújo, são meus convidados Massalo Tali e Inácio Mosquito, a propósito de um trabalho que foi lançado recentemente. Olá, Massalo. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Olá, Inácio. Aí, Paulo, tranquilo. Ok, vamos lá falar deste livro. Como é que se chama? Massalo? Sim, ficou Massalo. Bom, nós tivemos uma pequena discussão quanto ao título e decidimos que era melhor ficar mesmo só Massalo, para já porque faz parte do portfólio, né? Do meu portfólio. Mas também porque pronto, não queríamos que ficasse preso a alguma coisa e Massalo resume bem o livro. Quando me apresentaste, disseste que era uma ideia do Nástio. Nossa, sim. Vossa. É assim, isso é um projeto que já existe, agora vai fazer quase 2 anos, né? Mas quando apresentei ao Nástio, o projeto já tinha cerca de quase mais ou menos 1 ano. E pronto, o projeto é o projeto que anda, que era um projeto sobre a mulher e a conexão com o mar, etc. E quando apresentei ao Nástio, veio a ideia do livro. Eu depois, com mais calma, resumo o que o livro é, de certa maneira. Pois, por isso o livro tem cerca de 1 ano, mas o projeto tem um bocadinho mais. Um bocadinho mais de idade. Certo. E a ideia, que tipo de ideia é esta? Bom, para já é um livro de fotografias. Um livro de fotografias, às vezes, é só um livro de fotografias. Sim. Mas não me parece que este seja só um livro de fotografias. Não. É excelente pôr as coisas dessa maneira, porque era importante para nós que fosse também só um livro de fotografias, e para começar que fosse um bom livro de fotografias, não é? Para que depois pudesse ser tudo o resto, não é? E tudo o resto, no caso deste livro, é uma plataforma, uma boa desculpa. Este livro pode ser uma boa desculpa para abordarmos certas questões, não é? Como nós refletimos de alguma forma a mulher hoje, a mulher angolana hoje, a mulher urbana, a mulher contemporânea, a mulher da costa angolana, né? Onde é que nós estamos, onde é que ela está, como é que nós a vemos, como é que ela se vê, né? Eu acho que é um livro que pode proporcionar exatamente isso, né? Certo. A edição é da Enterprises. Exatamente. Que é a tua, digamos, empresa de comunicação. É isso aí. É isso aí. Pô, nunca ninguém tinha posto a coisa de forma tão clara. É, sim, senhor, é isso. Geralmente é editora. Exatamente. Não, é uma empresa de comunicação, certo? Se tem um site na internet, Sim. não é? Se tem comunicação online, não é por aí, é comunicação. É a primeira vez que eu Não fiques atacado. Foi ótimo ouvir de uma forma tão clara, né? O que a Diz Enterprises é exatamente isso. Bom, eu estou curiosíssimo. Primeiro, tem uma ótima qualidade. Vocês só fizeram 1000 exemplares, certo? Certo. Tão poucos. Parece-me um livro caro, não? Sim. É um livro caro de se produzir, e nós temos o privilégio de poder dizer que não é um livro caro de se adquirir. Né? É meio com uma aposta nossa nisso de estar ligado àquela questão que estavas a dizer, de ser mais do que um livro. Nós queríamos que fosse mesmo mais do que um livro, e em todas as afirmações, em todos os posicionamentos que o livro em consequência pode tomar, inclusive no seu preço, né? A forma acessível com que as pessoas podem adquirir o livro. São um princípio entre 1000 kwanzas, onde uma sala tiver a assinar o livro, e um preço final de 3000 kwanzas para um livro desta qualidade, e feito todo
em Luanda, né? Que nós sabemos que encarece bastante o processo de produção, né? Por algumas razões que podemos falar daqui a bocado, se te interessar. Então foi uma aposta tanto da DZ, né? Em total acordo com uma sala daquilo que queríamos, que impacto queríamos que o livro tivesse nas pessoas, ou como as pessoas poderiam acessar a todas essas consequências que estamos aqui a falar, né? Massalo, e segues na tua onda de fotografias a preto e branco? Sim, bom, eu não creio que esteja preso ao preto e branco, né? Pronto, eu fotografo tão bem preto e branco como a cores, eu acho, pelo menos. Mas para esse projeto era necessário que fosse a preto e branco, bom, por vários motivos. Mas para já, porque, bom, é verdade, o preto e branco não é tão sobrecarregado e não carrega tanta informação quanto a cores, né? E havia uma necessidade de ser um bocadinho simples nesse sentido. E pronto, e mesmo porque é verdade, o público sempre reage um bocadinho melhor em geral ao preto e branco. E pronto, para esse projeto era necessário que fosse a preto e branco, eu acho, pelo menos. Eu não consigo imaginar esse projeto a cores, não consigo mesmo. E pronto. E a abordagem às fotografias? A abordagem em que... Assim, a perspectiva? Sim, bom, há a parte artística, entre aspas, da ideia do projeto, né? Que era fazer uma ligação entre a mulher e o mar, né? Porque, pelo menos ao meu ver, sempre houve e sempre há uma ligação entre os dois, mesmo por causa do aspecto materno e etc, e sensual, etc. Então, daí a ideia, né, de juntar os dois, os corpos, né, femininos e o mar, que para mim é, no fundo, uma continuação do corpo feminino. Então o mar será masculino ou feminino? Aqui na visão de Massalo, sem dúvida, feminino, né? É que não há, para mim nunca houve dúvida. E depois há aquelas histórias todas do, né, pronto, como sabes, cresci numa casa com mulheres. Com mulheres, sim, muitas. E livros, bastante Exato. Livros. Então, olha, é fixe porque tu pelo menos sabes um bocadinho do histórico, né? Então, ao crescer, sempre tive essa mistura, né? Das minhas tias todas, que eram muitas, e os livros do Cota, né? E da minha mãe. Então, sempre houve aquelas histórias da Kianda, né? Das sereias, etc. E sempre quis explorar um bocadinho isso. Não sabia era como, até chegar à parte da fotografia. E pronto, já consegui, acho, de certa maneira. Ainda estou a tentar. Para que percebam, este livro é preto e branco, mas há fotos de nus, não é? Sim. Nus. Sim. Porquê o nu? Bom, para já porque havia aquela parte, como eu te falei, né, da parte da ligação entre o corpo, neste caso o corpo sem roupas, e o mar. Havia essa parte toda sensual, se quiseres, no sentido mesmo de sentidos. E não conseguia ver, pelo menos o corpo, no que toca nessa relação ao mar, tinha que estar nu. Não consigo ver isso de outra maneira, né? Porquê o nu? Acho que essa pergunta pode ser respondida assim. Mas também havia aqui uma coisa, né, a par esse aspecto todo artístico, havia a parte que estávamos a tentar fazer algo um bocadinho inovador. Nesse sentido, eu acho que é o primeiro, tenho quase a certeza que é o primeiro livro dedicado ao nu artístico em fotografia em Angola, né? Houve um que saiu antes, que tinha uma parte que era fotografia em estúdio, né? Mas dedicado é o primeiro. E era um exercício, de certa maneira, porque depois vamos parar na parte mais, mais social, se quiseres, que a imagem, né? A imagem que a mulher moderna tem de si própria aqui em Angola agora, em contraste à imagem que tinha de si, né, que as tias e mães têm de si. Ou seja, a mulher hoje é mais descoberta do que era antigamente? Eu acho que não. Acho que não. Tipo, temos períodos cíclicos, né? As mulheres despiram-se imenso, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial começou um todo despir, né? E depois, não sei, acho que é de ciclos, né? A existência humana e a nossa relação com a roupa, né? Mas eu vi outra forma de eu
absorver este nu, tem a ver também porque roupa é informação, e é informação muito clara sobre de onde tu vens, como tu vens, o teu extrato social, de como tu estás, onde tu não estás, e nós queremos retratar a mulher, não queremos retratar um tipo de mulher, né? E a roupa dá inevitavelmente esse tipo de informação. Daí também eu acho que justifica, se é que as pessoas precisam de alguma desculpa porque o nu, né, podem ter uma aí. Nós queremos uma relação direta com a mulher e com o seu ambiente e com os seus sentimentos, e isso despido de qualquer tipo de conotação ou informação desnecessária, informação que pudesse desviar o caminho, né? que entrássemos num sentido estético para além daquilo que nós queríamos comunicar, e que eu presumo que o Massalo queria comunicar. E mesmo temporal, né? Era importante, perfeito, também, era também. importante esse livro não estar situado no tempo em algum lugar. Era importante que fosse intemporal nesse sentido, né? Era importante que esse livro daqui a 50 anos continue a ser esse livro, e não um livro feito em 2010, né? Isso para mim, pelo menos eu acho, para o Nácio também, que era muito importante. Logo, essa é a resposta da primeira pergunta. É um livro de fotografias. Sim. Sobre nus. E nós convivemos com o nu, eu particularmente, não sei se grande parte das pessoas, porque viajo muito e vejo as mulheres hereros, as mulheres momuilas, as mulheres macubais, as mulheres que perto de localidades lavam a água no rio, no Cubango, e esse processo é feito de forma mais despido possível. O nu é presente, não é? Não, totalmente, mas é engraçado também, tu falaste, né? Todas as tuas referências são referências que são de alguma forma não urbanas, né? São referências das nossas imagens tão ligadas à nossa tradição, né? E parece ser, ou pelo menos na retórica da sociedade angolana, o único lugar onde o nu é permitido, né? Se for a senhora da tribo, né? Se for a mumuila com os seios de fora, é admissível, até dá bons postais e vende bem, não é? Ser uma moça qualquer na praia, na ilha, a fazer topless, a questionar os valores morais dessa mesma pessoa. Também, isso também jogou um pouco, eu acho, a favor, no quanto se usar uma palavra forte, que é a necessidade que nós tínhamos de expressar isto. Há uma mulher urbana, né, que lida com o seu corpo de uma forma aberta, assim como as mumuilas, né? que é natural estarem despidas e gostarem de se verem despidas, gostarem de ser vistas também, e isso não tem que ser algo imoral, não é? Isso não tem que ser algo violento, né? nem que entre em confronto com as outras pessoas. Eu acho que nós, no nosso processo histórico, por razões religiosas, né? Tipo, nós nos perguntarmos essa nossa relação com a roupa também, que era uma das questões, apesar de ser um livro de nus, né? Pretende também, uma das avenidas era questionar o nosso relacionamento com a roupa, né? Que tu sabes, de há uns tempos para cá, não é preciso estar nu, não conseguia entrar de calções na TPA, ou num banco, ou num lugar qualquer. Tipo, e a nossa relação com a roupa, acho que tem muito a ver com a nossa relação com o corpo, e onde é que ela entra do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, né? Acho que se me permite a expressão, a tesão de ter estado envolvido com este livro era estar a lidar com um objeto que é só um livro de fotografias, né? Mas que ao mesmo tempo, no nosso contexto, e ele tendo sido feito todo aqui, as modelos são daqui, as paisagens são daqui, foi impresso aqui, foi feito para aqui primeiramente, né? É um produto angolano para Angola e para o mundo, né? Neste contexto não sei, era um projeto, para mim, transpirava tridimensionalidade, né? E agora, as modelos, vocês agradecem aqui às modelos, mas escolheram-nas a dedo. Não, porque são todas parecidas. Porque muitas das vezes não consigo distinguir um seio do outro. Bom, eu acho que isso é um bocadinho pessoal, né? Porque já tive, por exemplo, uma opinião contrária à tua, e mesmo, sobretudo de mulheres, acho que prestam um bocadinho mais atenção a essas coisitas. Não foram escolhidas a dedo. Aliás, nem foram escolhidas.
apareceram. Quer dizer, apareceram entre aspas. Eu fiz um casting call, né? E responderam. E eu simplesmente trabalhei com as moças que apareceram. Eu não tive ali a escolher. Porque também havia essa parte assim, Paulo. Um corpo é um corpo. Certo. Né? Nós é que pusemos o gordo e o magro em E o cima. magro, sim. O meu magro, provavelmente nos Estados Unidos, é gordíssimo ou magríssimo. Então, isso é tudo um bocadinho, né, relativo. Não foram escolhidas nesse sentido, não. Por outro lado, trabalhaste muito com as sombras. Sim, porque o meu trabalho em geral tem sempre um bocadinho de sombra. Né? Silhuetas, não é? Sim, por exemplo, olha, boa referência. Tem sempre a ver com sombras. E sobretudo no preto e branco, porque tu no preto e branco tu só tens o branco, o preto e o cinzento. Então tens que fazer alguma coisa com isso. Já nas cores tu podes saturar as cores e matar as pessoas com cor, etc. Mas no preto e branco é mesmo só isso. Então tens que encontrar alguma coisa que sobressaia ou não, né? Depende. Mas no meu caso eu utilizo as sombras. É a minha maneira de trabalhar. Também me sinto melhor assim. E depois há um contraste que é entre, exatamente, o branco, o cinzento e o preto. Uhum. Não é? Isso tem alguma conotação? Tem alguma objetividade? Bom, talvez não no sentido artístico em si. Não foi feito a pensar que tinha que ter mais sombra ou menos sombra, né? Eu trabalho muito por feeling, pelo que sinto que é melhor. Tu has de ver que há fotografias aí que estão muito claras e outras que estão muito escuras. Uhum. Isso não foi feito de propósito. É simplesmente que quando comecei a mexer nas fotografias e a editar, eu que senti que estava melhor. Portanto, acho que não foi assim... não foi feito a pensar, né, assim muito mecanicamente, acho. Foi mais... E depois eu tenho, pronto, já há algo que quase nunca menciono, mas, por exemplo, nesta sabe, que eu trabalho muito à base da música. Né? Eu edito as minhas fotografias a ouvir música, é quase como se fosse a minha droga, se quiseres. Então, Sepultura, não. Não, já não. Já não é essa... Não, Sepultura não é para esse tipo de livro. Não, ouço um bocadinho de tudo. E então isso influencia muito, né, o que é que sai no fim, porque a fotografia é a fotografia, mas depois começo a editar, é sempre um processo de edição. E o resultado final é muito influenciado pela música. Mas não necessariamente porque queria que a fotografia fosse exatamente assim. Não, muitas vezes eu até nem sei muito bem o que é que eu estou a fazer. Mas no fim, se sentir que está pronto, está pronto. E nesse livro, porque há mais fotografias, tirando as que estão no livro, né? E nesse livro e no projeto, as fotografias que foram apresentadas são porque tinham que estar assim. Quando acabei de as editar, estavam prontas. Pronto, nesse sentido, acho que está completo, pelo menos. Mas isso provavelmente é mais pessoal do que outra coisa, né? Eu entendo um pouco de fotografia porque tive, digamos, a oportunidade de trabalhar com um fotógrafo profissional, o J.R. Duran. Ele andamos à costa dos anos. É bom ele, muito bom. É bom. E ele gosta também do preto e branco. Utiliza aquela câmara com um filme largo que só tira 12 fotografias. Okay. É muito metódico. Mas noto que tem, apesar de... tem movimento. Tem muito movimento aqui. Hein? Movimento da água, movimento do mar e movimento pessoal. Portanto, não é o nu pelo nu, ou o corpo pelo corpo. Não. Há um movimento aqui. Sim. Eu, se pudesse dividir o livro em 3 entidades, seria mesmo o corpo, o mar e a terceira coisa que é a fusão, né? Então, nessa parte da fusão, que eu pelo menos, já é a cena, a minha opinião há de ser sempre muito positiva, porque o trabalho é meu. Mas eu acho que consegui chegar a essa parte da fusão, porque houve um esforço enorme para que isso sobressaísse, né? Então, talvez essa parte do movimento, etc., seja essa terceira entidade, eu penso, a fusão entre os dois, que era o objetivo todo, quer dizer, pelo menos artisticamente era esse o objetivo. O livro ainda não foi lançado? O livro foi... Já foi? Foi lançado. Fizemos um lançamento do livro, e o livro tem estado disponível apenas nos lugares onde nós fizemos as assinaturas, e fizemos uma conferência também, fizemos uma performance, tudo à volta do livro. Nessa conferência discutimos algumas coisas, onde participou a Isilda Erst, onde participou também Fernando Alvim,
tínhamos convidado também uma senhora que representaria, vamos lá, o posicionamento que todos pensamos, de uma forma geral, sentir que é o posicionamento da OMA em relação ao papel da mulher e não sei o que. Queríamos que ela fizesse parte também, mas infelizmente não foi possível estar presente. Mas fizemos uma conferência para falarmos sobre algumas dessas questões do corpo e para falarmos também deste background cultural tradicional que temos em relação às lendas quiandas e manjás, e essa nossa relação com o mar de meio lúdico, não é? E depois tivemos uma performance artística com três músicos em cima do palco, à volta dessa imagética de uma sala. Então, isso tudo, a tua pergunta era bem mais curta que isso. O livro esteve disponível apenas nos lançamentos, para depois queremos fazer uma coisa como deve de ser em dezembro, as pessoas te oferecerem prendas boas e únicas e históricas. Vai ser bom. Porque vêm os estrangeiros, ou seja, os nós lá de fora, vêm de férias para o Natal e etc. Perfeito. E será uma boa altura. O que é que vocês querem dizer a todos aqueles que quebram as regras todos os dias? Regras. Bom, há aqui pelo menos isso falo mesmo a nível pessoal, há uma certa frustração quanto à maneira como as coisas funcionam em geral, não necessariamente em Angola, mas em geral. Há todas essas regras, por exemplo, olha, vamos tocar, por exemplo, na imagem que a mulher tem que ter de si própria, né? Tu pegas tem essas conversas, é engraçado isso vir de um homem, mas pronto, mas vamos lá. Tenho conversas às vezes e mesmo essas raparigas, e tias, e primas, etc., em que, pronto, como sabes, a imagem de uma mulher é aquilo que vem na Cosmo, ou que vem na Vogue, ou etc., a imagem que tem que ter, né? É o que é imposto, de certa maneira, mesmo se implicitamente. Então, há todas essas regrinhas pequeninas, né? Que fazem com que a sociedade funcione, porque tem que funcionar, mas que são extremamente frustrantes quando tu das conta que elas existem. Então, essas coisitas todas. Mas também, claro, também estava-me a referir aos fotógrafos que eu agradeci, que é pessoal que não segue necessariamente regras em termos de fotografia, por exemplo. Mencionei uns 3 ou 4, acho. Então há todas essas coisitas, regras em geral, mas sobretudo quando escrevi isso era mais nesse sentido. Porque é que, por exemplo, porque é que este livro não pode ser lançado em Angola? Porque é que pode ser lançado na Alemanha, onde é bastante comum, por exemplo? Essas coisitas todas. Não pode? O livro não pode ser lançado aqui? Não, é essa a pergunta. Não, pode. Temos legitimidade legal e constitucional para o fazer. Então, pode, mas o que nós estamos a falar é, obviamente, como as coisas são recebidas e como as coisas são interpretadas, né? Tipo, temos que lidar com isso. Né? Sabemos que nem sempre a legitimidade da lei nos dá bem-estar social, né? Nos dá bem-estar familiar e etc, etc. Então, de alguma maneira, nós sabíamos que o livro era desconfortável para algumas pessoas, tanto que não conseguimos nenhum apoio institucional, vamos dizer assim. A única pessoa, para além da dizer que pôs dinheiro, foi uma empresária, né? Privada e muito próxima de nós, né? A Verena, já agora mandar um abraço para ela, né? Então não houve, houve muitas pessoas que não queriam estar conotadas com o que este produto iria ser, e isso não passa pela legitimidade do livro existir ou não existir no mercado, né? Passa por haver mecanismos que o possibilitam ou não. Então, por aí também nós fomos contra algumas regras, apesar da frase ser de uma sala, eu ter explicado já o que eu quis dizer com isso. De alguma forma estamos a quebrar algumas regras ou pelo menos padrões de comportamento, no sentido em que fizemos um livro que, mesmo se vendermos as 1000 cópias, que vamos com certeza fazê-lo, o livro não se pagará, né? Então, que estratégia estamos a usar para reaver esse investimento? Até na forma que planeamos a reaver o investimento, até a forma como planeamos que o livro se relacione com o mercado, é algo, sem dúvida, inovador, e não estou a dizer que
É um feito que se pode fazer porque é uma empresa pequena, tem objetivos muito concretos, não é? E pode fazer isso. Eu presumo que uma editora no mercado que queira lançar 15, 20, 30 livros por ano, não se possa dar ao privilégio que nós demos, por exemplo. Não é? Entendo isso perfeitamente, mas a afirmação, o posicionamento claro aqui é que há outras formas de podermos estar no mercado. Há outras formas de podermos estar no mercado, e isso não significa ter bué de cumbu, ou porque está-se a fazer porque se pode, ou porque não, é porque se quer, e há um plano, há uma intenção, há um posicionamento, e contamos que o maior número de pessoas possível entrem nesse comboio connosco. Não é? Depreendo que vocês devem ter pensado que as pessoas iam ficar ligeiramente chocadas ou cinicamente chocadas com fotografias assim, não é? Já que se proíbe, por exemplo, uma festa do bumbum dourado. Perfeito. Mas, entretanto, faz-se um calendário muito ousado da Unitel a favor da Cruz Vermelha de Angola. São essas dualidades, né, que esperamos de uma vez por todas. Sei que pode ser utópico isto de uma vez por todas, né? mas relacionarmos daqui para a frente, se possível, cada vez de forma mais tranquila, com aquilo que nós somos. E nós somos muitas coisas, né? Somos as Mumuilas, mas também somos o Topless, né? Somos a Kizomba, mas também somos os Sepultura, né? Somos essa mescla de culturas, sim, porque imigramos, porque voltamos, porque vivemos fora, porque tivemos que sair. Agora somos uma mescla muito grande, às vezes por alguma, peço desculpa, alguma parvoíce, né? Utiliza-se a tradição de forma, quase uma prostituição dos valores tradicionais a favor de um ou outro posicionamento social que não reflete quem nós somos, de facto. Nós somos somos uma sociedade plural, né? e que reflete isso e deve-se relacionar com esse mesmo facto de uma forma tranquila. Né? E nós esperamos fazer parte desse discurso, né? Também, com esse projeto. Certo. Um agradecimento, tem aqui um agradecimento especial ao Nástio Mosquito pela sua única e muito própria espécie de loucura. Gonçalo, o que é isto? Quem conhece o Nástio sabe exatamente o que é que eu quis dizer. Olha, por acaso, há dias falei com alguém, né, uma amiga, e expliquei-lhe quanto o livro, etc. E ela ouviu, depois quando eu disse, olha, por acaso o Nástio está envolvido, eu sabia, só podia. Ele não bate bem, é sempre... É maluco. Ou é anarquista. Geralmente ou a descrição do Nástio é essa, ele não bate muito bem. É uma coisa estranha. Fizemos uma performance, como eu disse, dia 29, no Cine Nacional, dentro do programa da Trienal de Luanda, da segunda Trienal de Luanda. E toquei com alguns músicos da nossa praça, que tocam com músicos bem estabelecidos da nossa praça. Um deles é o Gobliço, o outro é o Guias, né? E houve alguém a perguntar o Guias, saxofonista, mas tu agora também te drogas? Parece que está institucionalizado e que eu desvio as pessoas, pelos vistos. Não, havia esse aspecto, mas havia também o fato de que, eu não consigo ver mais ninguém, pelo menos aqui no mercado nacional, que teria a coragem de pegar nesse projeto e torná-lo tão público. Né? Porque esse projeto já está disponível na internet há bastante tempo. Né? Quando apresentei isso ao Nástio, já algumas das fotografias já estavam na internet. E eu publico muito do meu trabalho na net, pronto, por hábito. Então não conseguia ver, e não consigo ainda ver, ninguém que tivesse os cojones, né, para apresentar isso ao público dessa maneira. Sobretudo desta maneira. Porque podia ter sido apresentado de outra maneira mais simples, provavelmente, e com menos estrondo. Eu conversava com a minha companheira sobre o livro e, enfim, nós somos ligados a certas áreas de pensamento e de conhecimento. Tem alguma coisa de piano aqui? Algum complexo de Édipo aqui refletido? Bom, eu acho que não. Olha, boa pergunta. Mas estou arrasado pela tua pergunta.
É uma pergunta interessante. Certo. Talvez, olha, quem sabe, olha, talvez se eu um dia me Pois, sentar... daí ter começado a conversa como... Bom, isto é um livro de fotografias, não é? É um livro de fotografias de nu, mar e rochas. Sim. Em movimento de Tecnicamente, sim, é isso. Talvez ser um terapeuta um dia desses, talvez isso saia, né? Mas assim, acho que não. Está certo. Olha, obrigado aos dois. Obrigado. Vamos lá para as datas e para os vossos sites, para as pessoas poderem... Só antes disso, eu não quero consumir muito do teu tempo. Há outra coisa, eu não posso deixar de agradecer às Edições Angola, com quem nós trabalhamos muito próximos para conseguir produzir o livro com a qualidade que aí está. E era também uma das nossas dos nossos posicionamentos, né? Que assim fosse, com uma casa como as Edições Angola a fazer um produto destes que é possível, e se nós estamos de parabéns, eles estão sem dúvida também, né? E outra coisa eu ainda queria dizer, o facto de nós termos feito tudo aqui, é caro fazer livros em Angola e vamos tentar que não seja, tipo, estou a falar exatamente dos direitos que os produtos para se produzirem livros cá pagam, né? Desde vernizes a papel e tudo isso, e porque é que fica mais barato trazer um livro acabado do que o produzir aqui. Este livro, sendo um livro de fotografias de nu, mar, rochas, também pretende tocar aí, pretende dar uma legitimidade a DZ e uma empresa como é as Edições Angola, uma empresa cheia de tradição, né? Nessa força de nós produzirmos aqui, porque se continuamos só a focar em mercado, né? E preocupados em fornecer o mercado, e eu volto a dizer, eu entendo, né, que não possamos todos ter esse posicionamento, mas a nível do nosso governo, a nível do nosso Estado, né, vermos isso para ver se nós conseguimos fazer a produção nacional, se ser possível, de livros, neste caso, produzirmos os conteúdos aqui, desenvolvermos os produtos aqui, para que consigamos contribuir não só para o mercado, mas para a indústria, né, para que essa palavra comece a deixar de ter piada. Quando as pessoas falam de indústria em Angola, há imediatamente um sorriso patético que surge, né? Porque a palavra parece meio deslocada, né? Lá está, mas vamos tentar que não seja, e acho que isso passa por aí. Eu, como jovem, e presumo que o Massalo também, estamos aqui claramente a dizer que com este livro queremos participar, né? E precisamos que nos ajudem a participar, que façam disso algo possível, né? Um género, help, I need somebody. Não, porque nós entendemos também, eu pelo menos entendo também, que o nosso Estado também precisa de ajuda, né? Ele precisa que os cidadãos se responsabilizem pelo papel que podem ter, né? Então nós estamos aqui a mostrar claramente que estamos disponíveis para trabalhar, né? Mas precisamos de que haja uma cooperação dos dois lados, né? Permita-me uma correção, Sr. Inácio, vocês não estão disponíveis para trabalhar, vocês trabalham. Obrigado. Vocês trabalham. Quando é que isso vai? Em dezembro? Este cidadão vai se ausentar, então nós teremos que pôr aí dezembro. Eu acho que nos primeiros 15 dias de dezembro para a frente as coisas estarão aí, porque gostaria de contar com a presença dele para o lançamento durante o mês de dezembro. Então, por volta de 5 a 10 de dezembro, os livros vão conseguir encontrar os livros nas lojas, para além nos lançamentos que vamos fazer pela cidade de Luanda, e se tudo correr bem, por algumas províncias também. Boa. Vão adorar lá, não é? onde o nu está mais próximo. Okay. Massalo Tali, Inácio Mesquita, muito obrigado. Obrigado.